Se você não quer ter seu braço mordido, vire membro do canal, que assim os membros garantem que eu não vou morder eles assim que eu encontrar eles, mas já você eu não posso garantir muito. E eu não lembro de ter um caso mais injusto no mundo do esporte, pelo menos esse ano, do que foi o caso do Davi Garros. Eu tenho certeza que esse caso estourou a bolha, mas se até agora você não ficou sabendo, eu vou te dar uma resumida por cima. O Davi Garros perdeu por causa de uma covardia feita pelo oponente dele, que já que ele estava amassando o oponente na técnica no esporte, no momento que o juiz não viu, o seu oponente se mordeu no braço, e na gravação mostra que não tem nem como duvidar do Davi Garros, já que ele mordeu no braço oposto que o Davi Garros estava... Davi Garros, ódio, eu tô gaguejando. Davi Garros estava dominando, e aí ele pediu pro juiz parar, com o Davi achando que na verdade parou porque ele desistiu, ele tinha ganhado a luta, mas aí quando o oponente mostra a covardia pro juiz, sem o juiz ter visto ela ter acontecido, não só o Davi perde a luta, como ele é desclassificado da competição. Um garoto que estava ganhando na regra, na técnica e na beleza do jiu-jitsu, perdendo do modo mais sujo que se pode ter em um campeonato e principalmente da maneira covarde. O que a gente não sabia até então era alguns detalhes dessa história e principalmente o desfecho dela, que agora aconteceu. A situação aconteceu em uma competição do CBJJE, que eu pesquisando preços, já que eu só treino, não pretendo competir jiu-jitsu, eu só amo o esporte mesmo, eu gosto de sair na porrada, pode ir de uma faixa de R$170 até mais de 500 a inscrição. Tem questão de virada de lote, a categoria, enfim. No geral, você pode gastar até 600 conto dependendo da situação. Porém, a competição foi em São Paulo, e num vídeo mais recente ele falou que é de São Luís do Maranhão. Quando eu taquei São Luís do Maranhão pra São Paulo no Google, eu fiz questão de ver se não tinha outros São Luíses pra ver se o Google tava me mostrando errado, porém o único resultado que ele me mostrou é uma cidade a 3.000 quilômetros de São Paulo. O moleque viajou 3.000 quilômetros, pagando mais de 500 conto talvez só a inscrição, sem contar que só nessa brincadeira, seja o hotel, do hotel mais vagabundo que ele tenha pago pra poder vir pra São Paulo, se ele não quisesse ficar dias no busão, ele gastaria pra mais de 1.000 conto numa passagem de avião. Ou seja, o cara facilmente gastou mais de 2.000 contos só pra ir numa competição, pra um esporte que ele pratica e ama, que tava valendo a pena esse custo porque o moleque tava amassando, porém um oponente dele que acabou ganhando ouro na categoria, porque ele ganhou, até aí não sabemos se na covardia ou não, porque até agora a gente não sabe quem é o nome do cara em si. E mesmo se eu descobrir no meio do vídeo, eu não vou botar nos comentários, porque o moleque até então, eu vou colocar um pouco mais pra frente, porque eu acho que não é justo expor ele, humilhar ele desse jeito, mas calma. Tendo prejuízo absurdo, sendo que ele poderia ter saído medalhista de ouro, já que o oponente dele, que foi covarde, ganhou a medalha. Então, tipo assim, soma um mais um aí, caralho. Pelo menos essa covardia teve um retorno bom para o Davi, se você pegar os vídeos aqui. Na grade de perfil dele, o vídeo que ele fez essa denúncia tem mais de 3,5 milhões de views. Temos outra postagem denunciando que também pegou 3,6 milhões de views. E no post mais recente da grade, é o Davi Garros agradecendo pelo retorno, pelo apoio. Ele teve o apoio de muita gente. Tem comentário do pessoal do MMA, do UFC, pegou números absurdos assim. E o bom é que isso não desmotivou o garoto. Ele já anunciou nesse vídeo que ele vai disputar o Open no Rio de Janeiro, é isso, calma. Isso, ele vai lutar o Rio Summer Open. E o moleque tá seguindo numa vibe muito positiva sobre o assunto. Claro, fácil, se fosse eu já teria pensado duas vezes falando, caralho, que nem o caso do moleque. Depende de vaquinha, a grana que desembolsa, mas mesmo assim ele não desistiu do esporte. A federação, mesmo com o bobololô que rolou, ele ainda continua abaixo do que o cara que tirou a vitória dele. E no fim das contas, o garoto mesmo com prejuízo tá no good end. Porém, o que descobriram no meio do caminho é não o nome do moleque, até porque, mesmo que for, eu acho desnecessário eu, com a chance que talvez esse vídeo possa viralizar. Por mais que o canal seja pequeno, eu tenho que lembrar vocês que eu não sou um cara tão minúsculo assim. Eu acredito que o moleque possa ter uma segunda chance, não na questão da luta, né? Pra mim ele tinha que vir assumir o erro, mas ter uma segunda chance de no futuro melhorar. A gente não sabe quantas vezes ele fez isso antes. É o primeiro erro que a gente vê dele. Eu quero dar o braço a torcer que ele pode melhorar ou não repetir isso. Até porque a gente vê que talvez não seja 100% culpa dele, questão de influência de ele tomar uma atitude dessa, já que descobriram onde é o CT do garoto que treina. Com pronunciamento, inclusive, do mestre, eu acho que é o mestre, tá? Eu entendi que é o mestre do CT. E desde o primeiro pronunciamento, a gente entende exatamente o que foi que aconteceu. Eu não vou mostrar o rosto do cara também, não por uma questão que eu concorde com a postura que o cara tomou. Vou deixar o áudio pra vocês no primeiro pronunciamento que ele falou. Eu só não quero dar brecha de mais gente saber quem é esse cara ou pegar alguma polêmica, ou da abertura dos caras acharem ruim esse vídeo e quererem resolver na mão. Mas esse é o áudio do primeiro pronunciamento que o cara fez. Eu só vou cortar os silêncios, porque isso daqui é um vídeo no YouTube. E vou deixar pra vocês o comentário do Edson Castro destacado, porque se o Edson falou alguma coisa, eu tô 300% do lado dele. Inclusive, ele foi
meu top 0,1% na retrospectiva. Eu não precisava nem estar vindo aqui para falar sobre isso. Eu poderia muito bem ver as coisas e tomar minha atitude. Eu não tenho a vida de vocês, não. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Mediante ao que eu vi, não é o que vocês me falaram. Porque até então, eu estava acreditando nele. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Realmente ele cometeu um erro. Uma falha. Aqui no CT, ninguém ensina isso não. A mãe dele também não ensina isso não. Agora, os alunos do CT e eu, porque lá também não dava pra ver. Até então o outro vídeo não dava pra ver. Ninguém aqui compactou com coisa errada. Eu não tô aqui dando justificativa pra ninguém que vem falar um monte de besteira, que vem falar no meu Instagram, xingando, falando um monte de asneira. Por causa disso não. Eu tô vindo aqui por causa do que eu vi. Depois de ver vídeos e vídeos, aí a gente encontrou um erro. Eu peço que vocês, com esse discurso de ódio que vocês estão tendo aí na internet, porque vocês estão prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver. Foi um erro dele, pessoal dele. Ele, só quem sabia era ele, o garoto que foi injustiçado e o árbitro, que também não viu, que o árbitro também não viu, porque se o árbitro tivesse visto, não cometeria aquele erro que ele cometeu. Então, antes de vocês soltar o discursinho de ódio de vocês têm que ver que tem pessoas do outro lado, que um erro, uma falha humana, também não vai resumir o que a pessoa é. Ele não é um garoto ruim, ele cometeu um erro grave, diferente de muitos comentários de ódio que tá tendo aí no Face, no Instagram. Aluno não é só aluno não, eles são seres humanos, e muita palavra que vocês estão falando prejudica mais do que aquela mordida que ele deu ali. Quem me conhece sabe. Então, mediante o vídeo, eu tô lançando isso aqui, mediante o vídeo que eu vi. Não por causa que vocês estão falando alguma coisa, não. Já dá pra entender de onde vem a influência da conduta do garoto, por isso que eu tô do lado de dar uma segunda chance pra ele. Porém, no vídeo seguinte de pronunciamento, onde a gente já sabe que o cara foi obrigado a devolver a medalha pra CBJJE, não sei se necessariamente vão dar a medalha pro Davi Garros, mas pelo menos essa medalha de ouro não tá mais na parte do moleque que se automordeu. Você não só vê que ele dá uma mansada, como nesse segundo pronunciamento a gente tem o comentário do pai do Davi. E eu vou deixar no áudio o comentário do pai do Davi pra vocês lerem, pra vocês verem a questão do áudio, a questão que o cara se revolta completamente em falar o nome do garoto que foi injustiçado, como se ele fosse um qualquer ali, um ser inferior ao aluno dele, que corretamente, no caso, o jiu-jitsu não só não ensina isso, como se fosse pra alguém ser inferior, foi a atitude do próprio aluno dele. E o comentário do pai representa completamente a situação e de onde vem a influência pra atitude do garoto. Mais uma vez estou passando aqui para poder deixar uma nota de esclarecimento aí para vocês, estar em contato com o órgão responsável, passei um e-mail para eles, estou aguardando a resposta deles a respeito do que vai ser feito com a medalha. Foi feito um pedido de desculpa para a federação. Eu já estou com a medalha aqui. Essa medalha ela não pode ficar nem com o atleta, nem aqui na academia, então eu estou aguardando a posição da CBJJ quanto a isso. Também quero agradecer aos meus amigos que estão mandando mensagem de apoio. Muito obrigado aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que não me conhecem, mas que também se colocaram no meu lugar, entenderam minha posição. Muito obrigado aí pelas palavras aí. Deus abençoe a vida de vocês. Nós não ensinamos isso dentro da academia, não somos a favor de qualquer tipo de trapaça. Se fosse com a nossa academia, nós também estaríamos reclamando, ou até pedir desculpa ao menino aí pelo ocorrido, né? Ele foi prejudicado. Muito obrigado a todos. A medalha está com a gente aqui, esperando só a posição para poder estar enviando, seja para quem for. O pronunciamento final é só ele falando do e-mail. Impressionante como até um momento até agora teve um pedido de desculpas formal pela atitude. Se fosse na minha academia, meu amigo, mesmo ela sendo comercial, eu apanhava até no Muay Thai, você pode ter certeza. Passando aí para deixar mais essa informação para vocês, já recebi o comunicado da CBJJ questão a medalha, e eles me pediram para estar enviando essa medalha lá para a sede deles na Barra da Tijuca. Eu já estou aqui nos Correios, vou fazer essa postagem agora. E em relação ao atleta, eles estão fazendo uma comissão lá para poder ver o que vai ser feito. Resumo de toda essa ópera. Que bom que o garoto, pelo menos, teve o prejuízo monetário, mas teve muito apoio do lado dele. Com quase 8 milhões de views, contando os 3 rios sobre o caso, com certeza os 430 mil seguidores que ele ganhou são pessoas que apoiam ele, alguns deles vão ver a caminhada. Eu recomendaria ele até trabalhar um pouco mais de visualização nessa parte aí, já que ele conseguiu um alcance bom com isso. Pelo menos mostrar aí a próxima vitória dele, que com certeza todo mundo vai irritar. Ou então apresentar um pouco mais da vida dele, tentar trabalhar um pouco mais o social para receber de forma monetária também, retorno. Eu acho que isso é um sinal para eu parar de falar.
O bizarro é que, tipo assim, nem o PC piscou. Família, então é isso, eu vou terminar o vídeo aqui, mas esse é o caso que eu queria passar para vocês. Então agora, o caso solucionado, good end pro garoto. Ainda dou o braço a torcer pro outro moleque não cometer mais esse erro, ou pelo menos vir falar a público e se tratar, já que o mestrão dele vai fazer questão nem de falar o nome do oponente que foi injustiçado pelo próprio aluno. E tem um detalhe que eu quero incluir também, que eu já acabei o vídeo nesse momento, mas eu tenho que incluir isso no meio do vídeo. Cara, a postura do juiz é impressionante, que não dá nem pra falar um oi pra ele, que ele já vira a cara pro Davi. E eu não vou criticar exatamente esse juiz, eu não vou atacar exatamente esse juiz, porque se colocando no lugar dele, também ele não viu, ele ficaria revoltado. Só que, porra, o que eu vejo de juiz de jiu-jitsu, especificamente em lutas com transmissões, como essa, não tô falando que tem que ter VAR no jiu-jitsu, mas em lutas que dá pra trazer a prova e trocar ideia, dá pra conversar. É impressionante como eu vejo juiz de jiu-jitsu mais sendo irritadinho, transtornado, do que juiz, sei lá, de base do basquete, que foi o que eu passei, que não só tem que lidar com um monte de moleque que tá acostumado a ver futebol, que berra, quer brigar, quer discutir com o juiz, não sabe que a realidade do basquete é outra, quanto o pai que fica berrando na orelha, falando, ofendendo. Parece que é proibido conversar com os caras. Eu vejo os caras olhando pra cara do juiz, o juiz já vira a cara com nojo e levanta o nariz como se ele fosse melhor que os lutadores. Não tô falando que esse juiz desse caso fez tudo isso. Aliás, esse caso é o juiz que mais é compreensível, porque ele viu uma mordida, até eu ficaria revoltado, tipo, porra, irmão, vai morder no campeonato? Sério mesmo? Eu tô falando de casos em geral, tipo, porra, sempre que sai alguma coisa ou alguma coisa errada, ou alguma exposed do mundo do Gil, sempre é com um juiz que não olha nem pra cara dos lutadores, é bizarro. E antes que pisque tudo aqui de novo, por favor, vire membro do canal. Se eu perder esse vídeo, pelo menos, vou até bater na madeira aqui, você sendo membro do canal me ajuda a pagar o psicólogo pra refazer trabalho, que é uma coisa que eu odeio. E pros que já são membros, eu vou falar pra vocês, foda-se, não vou esperar dar 10 membros no canal. A partir desse momento que você já tem esse vídeo, você pode colar lá na comunidade, que já tem o link exclusivo para os membros do Telegram, pra eu sempre mandar o vídeo pra vocês instantaneamente assim que ele é postado. E se você quer apoiar esse canal e já desfrutar dessa vantagem, já vire membro agora nesse vídeo. Mas se você não quer, você ainda pode dar like e se inscrever no canal. Você não quer se juntar mais essas pessoas que veem o vídeo até o final, não se inscrevem, então nessa mesma panela que morde o próprio braço porque tá perdendo e não aceita a derrota, só os menos de 10% que vem, se inscreve, ativa o sininho e dá like até o final, os únicos que eu tô junto. Vocês aí, se eu ver na rua eu vou morder. E se você tiver outra história pra contar de injustiça do mundo da luta em geral, sem ser o jiu-jitsu, comenta aqui embaixo. Eu acho que é bom contar essas histórias justamente pra gente ver até onde o nível vai das loucuras da luta, fica até um meio que negócio fofoquinho assim. Só que eu quis destacar esse caso especificamente porque, é o maior que eu vi esse ano. Passei o ano inteiro sem ver algo tão grandioso quanto foi o bafafá desse caso e tão revoltante quanto foi o bafafá desse caso. Mas também porque no fim das contas tivemos o good end pro garoto que sofreu o prejuízo aí e a derrota injusta. Mas se ao invés de bafafá você quer aprender a histórias, expandir seu conhecimento, saber de coisas que estão por mundo do trás da luta e do MMA, esse é o último vídeo doc do canal. A gente vai voltar a trazer mais vídeos doc como esse aqui, já que eu tô recém saído de um recém-strike, eu tô voltando devagarzinho, tô tentando expandir a equipe pra tomar conta. Mas se você quer atualidades, opiniões, ragebait, esse é o último vídeo do canal. Muito obrigado a você que ficou até aqui, não morda o seu coleguinha e nem bata na nuca dele e tchau!